Então, questão 31 da UERJ. O círculo a seguir tem o centro na origem do plano. Beleza? Cartesiano, x, y. E raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120. Ou seja, daqui, ó, vem vindo, determina um arco aí de 120. Beleza. As coordenadas de P. Eles pedem bem aqui direto, né? Pede a coordenada do ponto P. E aí é o seguinte, isso aí é um círculo trigonométrico, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 0 ou 360 graus, né? Aqui eu tenho 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270. E ele quer bem essa coordenada aqui, né? Do ponto P. E ele diz que o arco que determina isso aqui é 120, ou seja, esse ângulo aqui, ó, vai ser quanto? Vai determinar um arco aqui, ó, de 120 graus. Ou seja, aqui, ó, 0, 60, vem 90, 100, 120. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o próprio 120 graus. Ou seja, o que ele pede? O seno e o cosseno de 120. Por quê? Porque aqui do ponto P, ó, é 120 graus. E aí é o seguinte, quem é o seno e quem é o cosseno de 120 graus? Fazer aqui o que? A redução ao primeiro quadrante. Daqui de 90 para 120, passar o quanto? 30. Então, de 90 para esse ponto aqui, tem que voltar 30. Ó, de 90 para 120 foram 30. De 90 para cá, para esse ponto, tem que retornar 30. Por quê? Porque no sentido anti-horário, a gente aumenta aqui o ângulo, né? Por exemplo, aqui é 0, aí vai aumentando, ó, 60, 120, 180, vai aumentando no sentido anti-horário. Então, de 90 para 120 foi 30, daqui para cá tem que voltar a 30. 90 menos 30, 60 graus. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Por quê? Porque o seno é essa distância aqui, ó. O seno é isso aqui, ó. É essa distância daqui até aqui. Ou seja, o seno está relacionado ao eixo y. E o cosseno está relacionado ao eixo x. Né? Está relacionado ao eixo x. Cosseno para cá. Aí eu vou desenhar aqui, para ficar um pouquinho melhor. É o seguinte. O seno é isso aqui. Para cima o seno é positivo. Né? O seno é positivo para cima. E é negativo quando ele vem para baixo. E para baixo ele vai ser negativo. O cosseno, como está relacionado ao eixo x, para a direita aqui, ó, o cosseno é o que? Positivo. E para cá o cosseno é o que? Negativo. Então eu vou olhar aqui e vou ver o que? Qual é o seno e o cosseno de 120 para fazer essa coordenada aqui, ó, x e y, cosseno e seno, respectivamente. Já que eu sei que eu reduzi aqui o primeiro quadrante e vi que seno de 120 é igual a seno de 60, porque essa distância aqui do início até aqui, ó, é igual para os dois. E essa distância daqui, ó, essa distância daqui até aqui, ó, é o seno. E seno é igual para os dois. Então, seno de 60 é igual a seno de 120. Quem é o seno de 60? Não é igual a raiz de 3 sobre 2, ó. Vamos montar aquela tabelinha. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Montando essa tabelinha aí, eu fecho aqui, ó, e digo quem é seno e cosseno de cada um. Da seguinte forma: 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo aí sobre 2, todo mundo sobre 2, e raiz onde não tem 1.
raiz aqui, aqui raiz de 3 sobre 3, aqui 1 raiz de 3. Seno aqui de 60 dá raiz de 3 sobre 2. Consequentemente, o seno de 120, que é igual ao seno de 60, vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 60, o cosseno de 120, que foi pedido, é igual a menos cosseno de 60. Por quê? Porque, olha só, eu tenho que daqui para cá é cosseno. E ele bate direitinho aqui, ó, no 60. Ele encontra o 60. Só que acontece, eu tenho isso para cá negativo. A distância para cá, eu tenho um cosseno igual de 60. Isso aqui é simétrico, negativo. Ou seja, eu vou pegar o cosseno de 60, cosseno de 60, 1 meio, e vou trocar o sinal. Então, seno, ó, cosseno de 60 é igual a menos cosseno de 60 é igual a cosseno de 120. Ou seja, o cosseno de 120 é igual a menos 1 meio. É igual ao cosseno de 60, só que troca o sinal. Então, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho cosseno de 120 valendo menos 1 meio e seno valendo raiz de 3 sobre 2. Lembrando que a coordenada de um ponto no ciclo trigonométrico, ela é sempre cosseno e depois vem seno. E do 120, como ele está aqui, ó, primeiro vai vir cosseno, que é o quê? Menos 1 meio. E depois vem seno. Né? Seno é segundo. Raiz de 3 sobre 2. Essa é a coordenada do ponto P. Coordenada do ponto P que é pedida aqui no comando é menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Isso aqui está na letra A, né?